Muito bom dia a todos. Agradeço aí a todos que estão participando da nossa aula em formato remoto. A gente está finalizando hoje o assunto de mediação de aprendizagem. Trata-se então da nossa quarta aula falando sobre esse tema. Então, você que está acompanhando essa aula agora, se já assistiu as três primeiras aulas, excelente. Mas você que está acompanhando essa última aula aqui, peço que você acompanhe, né, a primeira aula de mediação de aprendizagem, as demais aí, justamente para fazer sentido, né, esse encerramento, essa conclusão que nós vamos fazer hoje sobre a mediação de aprendizagem. Na aula passada, na aula de ontem, né, nós falamos aí dos resultados que a gente espera através da avaliação, né, da aprendizagem organizacional, dos tipos de aprendizagem organizacional. Sendo assim, a gente vai dar sequência nos nossos slides para fazer aí uma ponte, né, exatamente do nosso propósito. Então, a gente, enquanto educador, enquanto profissional da segurança do trabalho, nós vamos ficar ao meio aí, no centro, né, entre o contexto do aluno, o conteúdo e a realidade que a gente encontra, justamente para trabalhar aí a mediação de aprendizagem. Então, quando a gente usa essa palavra, né, o educador, né, ele não é somente um professor ou simplesmente um instrutor de treinamento, né? O educador, todo o nosso convívio, justamente ele busca para que a gente trabalhe com a educação, né? Então, a partir do momento em que eu apresento, né, um conteúdo da segurança do trabalho e eu faço esse papel, né, de educador, de passar, de transmitir o conteúdo, acima de tudo, eu sou aquele que educa, né? É aquele sujeito responsável pela coordenação na relação que nós temos aí no processo de ensino e de aprendizagem, que nós já falamos ao longo das nossas três aulas aí. Significa que o educador, então, ele vai ser um profissional que ele vai se investir, ele vai trabalhar, ele vai se dedicar no processo de desenvolvimento. Sempre ciente que ele também aprende, né, durante a sua atividade. Então, quando eu falo sobre educador, né, que está aí ao centro, né, é ele que ensina o aluno, mas acima de tudo ele questiona também o raciocínio lógico, o pensamento crítico, ele tenta ampliar os conhecimentos aí através do diálogo, justamente para que o aluno ele apresente ali um aprendizado durante o seu trabalho, tá bem? E quando a gente fala do aluno aqui no caso, né, nós estamos usando como exemplo aqui a segurança do trabalho, e o aluno, ele realmente eu preciso conhecer o contexto de vida daquele aluno, né, ou daquele funcionário da empresa, para entender exatamente o que ele conhece, o que ele sabe, conhecer os seus sonhos, identificar os seus valores, identificando os seus medos. Justamente esse é o nosso papel enquanto um educador, tá? Então, se você trabalha na segurança do trabalho atualmente, ou se você pretende seguir essa área, a gente precisa desenvolver esse senso, né, de educação e, consequentemente, se colocar na condição de um aluno também para conhecer os nossos valores, os nossos sonhos, os medos. Eu sempre falei isso em sala de aula, mas tem muito professor, né, não é o nosso caso aqui no Senac de Araraquara, não é o nosso caso na instituição Senac, mas tem muito professor que esquece que um dia foi aluno. Então, ao se colocar no lugar de aluno, no papel de aluno, a gente consegue entender aí os contextos de vida, saber das necessidades de cada um, sonhos, valores e também os medos. Eu, por exemplo, a gente dá um exemplo muito clássico nos primeiros dias de aula, quando a gente identifica aí um dos maiores medos que a sociedade possui, que é o medo de falar em público. Eu falo para vocês isso em aula, já falei isso em outras oportunidades, que o medo de falar em público ele equivale a praticamente, né, 60% da sociedade aí apresenta esse medo, tá bom? Ele está somente atrás aí dos medos de morte, né, ou de perder alguém próximo da gente e na sequência aí perder um emprego, tá bom? Então é o terceiro maior medo que nós temos aí, é o medo de falar em público, tá bom? Então o educador que se coloca na condição dos outros sabe que não é fácil falar em público e procura desenvolver essa habilidade de falar em público deste aluno, justamente em todas as aulas, não somente num curso de oratória ou num curso de como falar em público,
mas quando o educador ele se coloca nessa condição de aluno, ele apresenta ali mecanismos que vão desenvolver esse aluno para falar em público, tá bem? Então, neste contexto, então, o educador ele auxilia, né, esse papel e aprende bastante com este aluno também. Para isso, a gente precisa conhecer, né, o conteúdo acima de tudo, né? Como eu falei isso para vocês nas aulas de andragogia, por exemplo, o educador, ele conhece, ele tem o conteúdo, ele sabe o que ele vai transmitir, entretanto, ele precisa fazer uma separação aí entre estrutura, né, manter a sua atualização, porque afinal de contas, é muita coisa nesse dinamismo que a gente vive aí, do século XXI, a gente passa a, a receber diversas atualizações, né? Hoje em dia, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem que aproveitar para se manter atualizado. Vocês devem estar passando por isso também. Eu, pelo menos, eu recebo todos os dias aí algum e-book novo, eu recebo uma transmissão de uma live, falando sobre determinado assunto. E também temos os cursos aí em formato EAD ou em formato remoto, inclusive gratuitos, para que a gente mantenha-se atualizado, tá bem? Então, o fato de se manter atualizado não significa que você é o detentor do conhecimento, mas que você precisa manter-se atualizado justamente para que você transmita aí as informações de maneira mais assertiva, mais atualizada possível. O nosso papel enquanto educador também é trabalhar com a contextualização, né? Até uma palavrinha que a gente dificilmente utiliza no nosso vocabulário do dia a dia, mas quando a gente fala aí sobre essa palavra, né, contextualização, nós estamos pegando, né, como exemplo aqui a segurança do trabalho novamente, você transmitir aí é, de maneira bem mais prática, né, a ação ou o efeito de apresentar as circunstâncias ali que determinam, né, que rodeiam um fato. Então, quando eu falo de contextualizar, eu insiro aquele contexto do dia a dia dos trabalhadores no processo de educação, justamente para que ele faça uma associação desse conhecimento no seu ponto de início, de origem e de aplicação. Então, quando eu falo de contextualizar um tema, no início de uma aula, é o momento em que a gente, através de uma técnica aí de oratória também, a partir do momento que eu trago essa contextualização para o contexto de aula, de treinamento, de workshop, de palestra, é neste momento que aquele aluno, aquela pessoa que está participando daquela aula, ele vai olhar para você e ele vai começar a aprender a sua visão, aprender o seu pensamento, a ouvir exatamente o que você está passando. Quando eu falo em contextualização, eu estou falando, por sua vez, de trazer uma introdução sobre o tema para que isso ocasione ali um casamento perfeito entre a matéria, né, o conteúdo a ser apresentado, e também que a pessoa olhe e tenha aquela interpretação. Isso faz parte do meu dia a dia, tá? Então eu vou prestar atenção porque isso faz parte do meu dia a dia. Fazer adaptações, né? Então, quando a gente fala como educação também, a gente tem que a todo tempo ter um plano B, né? Eu lembro que eu já fui convidado para dar palestras ou treinamentos aí em algumas empresas, e aí você chega lá com o seu notebook, né, com a sua apresentação feita no PowerPoint, a sua apresentação feita de maneira bem mais didática, aí, justamente para prender a atenção. E aí, 5 minutos antes de começar, o auditório cheio, acaba a luz, acaba a força, né? E aí, o plano B? Né? O plano B, a gente não tem um microfone naquela hora, porque o sistema de som também está ligado à parte elétrica. A projeção que você criou, a expectativa que você criou ali para fazer aquela apresentação, ela vai por água abaixo. Mas se você domina o assunto, se você conhece o assunto, e por isso é fundamental a gente se preparar, né, antes de qualquer treinamento e qualquer palestra, para que justamente você faça ali aquilo sem a necessidade de interação aí com os slides e, consequentemente, com o sistema de áudio. E aí eu fiz a palestra basicamente com a voz, abrimos para perguntas, justamente para que a gente tenha essa pausa, né, durante a fala.
E aí, quando deu aproximadamente 1 hora e 15 de treinamento, de palestra, a luz voltou, né? E aí, eu até de uma maneira bem irônica, eu falei, olha, agora que acabou, a gente retorna a energia elétrica, né? Mas mesmo assim foi transmitido o conteúdo, né? Então, por mais que a gente esteja presente numa situação, esteja presente num lugar, as condições não sejam favoráveis, a gente precisa sempre ter um plano B, tá bom? Justamente porque a gente não sabe, a gente não imagina, né, o que pode acontecer. Seria prático, todo mundo aceitaria se a gente tivesse reagendado, marcado por uma outra oportunidade, mas ao mesmo tempo, né, é legal a gente se testar, a gente se colocar em condições diversas, justamente porque o fácil a gente começa a dominar, mas quando aparece o difícil, a gente precisa ter essas adaptações. E também aí subdividir as etapas durante o processo de educação. Não adiantaria eu pegar essa aula de mediação de aprendizagem e gravar 4, 5 horas de aula para disponibilizar para vocês, seja no YouTube ou seja através de uma aula de Skype. Primeiramente, porque isso seria, né, extremamente cansativo para todos nós. E quando eu falo de subdividir em etapas, é justamente soltar aí doses homeopáticas, né, aulas um pouco mais curtas, justamente aí de 30, 40 até 50 minutos, para que todo mundo entenda a necessidade de estudar, né? Mas acima de tudo, para se tornar uma continuidade do que a gente está aprendendo. Então, quando a gente traz esse exemplo de subdividir etapas, você provavelmente vai ter essa possibilidade ao longo de um curso que você está ministrando dentro de uma empresa, né? Então, um comitê lá, uma CIPA, você subdividir, se você fizer a subdivisão dos conteúdos, isso vai ficar mais prático, né, para você passar, justamente para que todo mundo interprete ali, conheça, né, o assunto CIPA. Mas quando você está ali ministrando um treinamento ou uma palestra, pode ser que você não tenha tempo, né, hábil de fazer tudo isso. Então, quando você está dentro de uma empresa, é uma realidade, quando você presta o serviço para essa empresa, é uma outra realidade, tá bom? Quando eu falo sobre essas etapas, então, não existe uma receitinha de bolo, tudo vai depender aí da sua energia e também da necessidade da empresa, né, em receber essa capacitação, esse treinamento. E por último, aqui não menos importante, a gente falar sobre a realidade, né? Então, conhecer, analisar, aproximar e ampliar aí os horizontes mediante a realidade daquele funcionário. Então, eu, enquanto educador, enquanto profissional da segurança do trabalho, preciso conhecer a realidade daquela empresa. Eu já usei esse exemplo em outras aulas, né? Mas quando eu falo de um trabalho em altura, eu falo lá sobre ponto de ancoragem para aqueles trabalhadores e eles não têm um ponto de ancoragem na empresa, né? Então é algo que eu certamente vou ficar numa saia justa, né, em apresentar isso para os funcionários, ó, vocês devem utilizar. E aí aquele funcionário lá do fundo fala, ah, mas aqui não tem. É certamente porque você não conheceu a realidade da empresa, você não analisou as possibilidades, você não vivenciou, não aproximou ali daqueles trabalhadores. Então, de certa forma, a sua transmissão, a sua informação, ela vai ficar um pouco defasada, né? Então, o ideal realmente é que você, antes de qualquer treinamento, conheça a estrutura, a infraestrutura da empresa, para que você consiga passar o melhor conteúdo perante a apresentação aí que você está ministrando. E ao mesmo tempo, né, assumir a responsabilidade aí, apresentar a responsabilidade da empresa, que prover a infraestrutura necessária e adaptar as condições de trabalho àquele trabalhador. Então, você enquanto consultor, enquanto prestador de serviço da empresa, você fica até mais livre para fazer essas sugestões, afinal de contas, você vai terminar a sua palestra, você vai pegar suas coisas e vai embora. Mas a empresa vai ficar com esse encargo, né, com essa responsabilidade de fazer esse trabalho, caso ele ainda não tenha. Mas, obviamente, que a gente, enquanto funcionário, a gente precisa brigar aí pela necessidade de cumprir e fazer cumprir o que é exigido nas normas regulamentadoras, tá bem? Então, um dos pontos aí é exatamente a gente fazer essa separação, tá?
a vida profissional dentro da empresa e, consequentemente, uma vida autônoma também, né, durante o nosso processo de mediação de aprendizagem. A forma com que a gente pode, né, fazer uma leitura aí de mundo de mediação e aprendizagem, primeiramente, para a gente estabelecer um diálogo cognitivo com o outro, é preciso estabelecer uma interação cultural e um diálogo emocional com cada um. Cada funcionário, cada trabalhador, ele vai ter uma matriz de aprendizagem, né, que pode ser formada pelas dimensões cognitivas, emocionais e psicossociais, que nós já abordamos isso lá na andragogia, mas é legal aí que a gente consiga fazer essa relação, né? Então, quando eu falo de cognição, é a necessidade de tomar decisões perante situações de pressão ou tomadas rápidas de decisão. Então, quando eu falo, por exemplo, de um curso de primeiros socorros, né, se a pessoa não estiver bem treinada do ponto de vista cognitivo, ela vai determinar ali o insucesso ou o sucesso na sua manobra, na sua atividade de primeiros socorros. Quando eu falo sobre dimensão emocional, também é exatamente essa relação, né, associada com a tomada de decisão, porque não tem como você separar a cognição do seu emocional e da sua parte psicológica também. Então, o emocional daquele seu aluno tem que ser estimulado para que ele tome a decisão correta e, acima de tudo, né, ele assuma as responsabilidades caso ele deixe de fazer alguma manobra ou deixe de passar desapercebido aquela situação. E ainda o psicossocial, que ele é fundamental também no processo de aprendizagem. Pegando esse exemplo aí dessas três fases de dimensão cognitiva, emocional e psicossocial, o que acontece muito a partir de um acidente, né? Vou pegar o exemplo aqui do acidente de trânsito. Quando ocorre um acidente de trânsito, muita gente para, né, ali para ajudar, né? Um vai tomar a frente, vai tentar estabelecer contato com a vítima, outro vai verificar as condições de tráfego, outros vão pegar o celular para ligar para os bombeiros ou SAMU, mas sempre vai ter aquele que vai pegar o celular para filmar o acidente ou ainda que vão se desesperar. Então, trazer essa realidade para um treinamento é muito bacana, porque isso acontece dentro de empresa também, pode acontecer um acidente tão grave quanto acidente de trânsito dentro de uma empresa, e o papel ali do socorrista, daquele seu aluno, é exatamente conseguir não fazer a exposição da vítima, e, acima de tudo, não deixar que ninguém sem treinamento, né, tenha o contato com essa vítima. Então, pode acontecer, por exemplo, do primeiros socorros, um socorrista, né, ele começa a fazer uma atividade ali, ele começa a fazer o primeiro contato para verificar se a pessoa está respirando, se os batimentos cardíacos estão com o ritmo próximo da normalidade, e vai ter uma terceira pessoa que vai tentar ter contato com ela, relatando, é meu irmão, é meu sobrinho, deixa eu falar com ele. Se ela não tiver ali uma separação da carga emocional e cognitiva, ela certamente vai atrapalhar muito mais do que ajudar, tá bem? Então, o papel do socorrista nesse momento é colocar a pessoa de lado, explicando, né, que tem gente fazendo o primeiro socorro, que tem pessoas treinadas, habilitadas e capacitadas fazendo esse trabalho, para que faça essa separação, para que isso não gere, né, maiores dificuldades durante um primeiro socorro. Então, é legal trazer essas situações de aprendizagem, porque isso vai acontecer. Bom, isso vai acabar acontecendo em um momento. E quando eu trago essa leitura de mundo, mediação e aprendizagem, a gente tem que focar principalmente nessas etapas aqui, que é a etapa da aprendizagem, no qual a gente, todo mundo está apto, né, a aprender alguma coisa, né, e também de ensinar naquele momento. No momento que você aprende, você transfere, né, o seu conhecimento e recebe um conhecimento baseado aí no assunto que está sendo abordado.
nós temos o nosso processo cognitivo, conforme a gente falou nas outras aulas também, é uma etapa, né, que ela determina, né, e pode também gerar aí um certo período de tempo para que as pessoas façam uma conexão, né? E vamos falar assim de uma maneira bem genérica, né? Ele vai digerir exatamente aquilo que ele ouviu. Então, a percepção, a atenção, a memória, né? O raciocínio lógico, a separação da emoção, isso vai fazer parte do seu desenvolvimento cognitivo. Então, quando eu falo de treinamento, quando eu falo de aprendizagem, eu preciso entender que a gente aprende por repetição, mas no dia a dia, no momento em que aconteceu o acidente, a pessoa vai ter que buscar lá na sua memória, né, os seus estágios de lembrar o que ela viu naquele treinamento, aquela imagem, num estágio um pouco mais evoluído, ele vai começar a lembrar e raciocinar ali o modelo que ele aprendeu durante o curso, né, como fazer, e depois, em última etapa, é que ele vai fazer, realmente vai colocar a mão na massa, vamos falar assim. Então, ela precisa de espaço para colocar aquele processo cognitivo em, em andamento. E quando eu falo de processo cognitivo, é uma coisa que também ela não é muito da área da segurança do trabalho no momento, mas sempre é um assunto que é interessante a gente conhecer. A percepção, o raciocínio, a memória. E quando eu falo sobre processo cognitivo, eu preciso aguardar aí um certo tempo para as pessoas absorverem, para os alunos, para os funcionários absorverem aquele conteúdo. A disposição emocional, então, conforme a gente falou aí das etapas de dimensão cognitiva, emocional e psicossocial, quando eu pego a disposição emocional, algumas pessoas, né, principalmente dentro da empresa, a gente vai ter aí as faixas etárias bem distintas umas das outras. E não significa que aquela pessoa tem 30 anos de idade, que ela tenha emoção, né, ou disposição emocional para receber aquela carga, né, psicológica que é exigida e cada vez mais exigida pelo mercado de trabalho. Então, se aquela pessoa ela tem a inteligência emocional que é chamada aí nos dias atuais e tem feito grande relevância aí no mercado de trabalho, essa inteligência emocional, essa disposição emocional é uma atividade que são cada vez mais exigidas no mercado. É o que a gente também ouve, né, em alguns lugares aí como a famosa resiliência, né? Então, quando eu pego esses pensamentos aí que geram emoções, né, e são voltados aí no processo de resiliência, que é basicamente a capacidade de você se recobrar facilmente a sua situação normal em situações de mudança ou de má sorte, né? Então a gente, quando fala sobre resiliência, não é só uma habilidade, tá? É o fato de você lidar bem com a pressão e capaz de superar as situações mais difíceis, mesmo em situações desestruturadas. Eu posso falar de uma etapa aí numa situação que eu passei, eu já contei isso em sala de aula também, no qual eu presenciei um acidente de trânsito e eu tive que fazer todas as manobras ali possíveis e imaginárias que eu tinha, com as condições que eu tinha, no momento que eu tinha, para tentar socorrer uma vítima, e dentro de um carro, né, apertado, que estava ali amassado, né, por causa do acidente. A pessoa acabou recebendo ali o atendimento depois, né, praticamente meia hora depois do SAMU, porque eles chegaram na estrada, né? Demorou um pouco. E depois eu tive que pegar meu carro e voltar dirigindo. Então, quando eu falo sobre essa disposição emocional, a gente não consegue separar, né, o Conrado socorrista e o Conrado que estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Então, você se recobrar essa situação normal é difícil, não é fácil, mas é necessário treinamento, é necessário prática acima de tudo, tá bem? E por último, a interação cultural também. Então, quando eu falo sobre aprendizagem, eu preciso entender que essa interação ela tem que ter relação, né? Tem que ter conexão com o meu dia a dia. Então, quando eu falo da interação cultural, eu estou falando exatamente
que a aprendizagem ela parte desde da necessidade de você aprender algo que será útil para a sua vida, que será necessário para o seu dia a dia, até passar por as etapas de processo cognitivo, disposição emocional e a interação com o meio que você trabalha. Então, a interação cultural, ela faz parte desse processo aí de leitura de mundo, mediação e aprendizagem. E aí, para a gente chegar ao final da nossa aula, né, eu vou apresentar 3 etapas de uma fase, das fases de uma aula significativa, de uma apresentação significativa. Tá? Isso eu estou retirando de uma apostila que eu fiz um curso uma vez de oratória, isso ajudou bastante para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. E quando eu falo sobre essas fases de uma aula, né, a gente tem 3 etapas a abordarem. Então, primeiramente, né, a primeira etapa aí é ajudar o funcionário a construir um sentido, né, aquele sentido que ele tem em estar ali naquele curso, naquele treinamento, naquela palestra. Os processos podem ser explorar aprendizagens anteriores, então trazendo ali raciocínios e trazendo provocações para, por exemplo, você já ouviu falar sobre espaço confinado? Se tiver alguém ali que já fez um curso, seja ele de vigia, seja ele um curso de trabalhador, seja ele um curso de espaço confinado, ele vai trazer aquelas aprendizagens anteriores e vão contribuir com a sua aula. Isso vai ajudar bastante. Então, essa interação com o público, essa interação com os trabalhadores durante uma aula, né, um treinamento, uma palestra, ajuda significativamente a sua construção e para que os outros também entendam o sentido daquela palestra. Possibilitar uma inclusão conceitual, né? Então percebam que grande parte das aulas que eu apresento, né, e também aqui durante o início dessas aulas, eu coloco lá o primeiro slide, né, sobre o tema, conceito, e trago uma definição de alguém que falou sobre aquilo. Porque não sou eu que estou apresentando, né? Na verdade, eu estou apresentando algo que alguém já disse, que já foi abordado, né? Então, quando a gente fez aquela comparação de leis e teorias, eu não preciso ficar testando as leis voltadas à NR. Elas já são criadas e elas devem ser seguidas, né? Então, se eu tenho lá uma lei que fala que o trabalhador acima de 2 metros de altura ele tem que utilizar ter treinamento e ele tem que utilizar equipamentos de trabalho em altura, isso é uma regra, mas eu preciso apresentar esse contexto para aqueles trabalhadores, para que eles tenham sentido em participar daquela aula. Aumentar a segurança para aprender, né? Então um espaço adequado para essa aprendizagem, para essa aprendizagem, não necessariamente dentro de uma sala de aula, mas um local que ele se sinta seguro em falar algumas coisas, né? Então, quando a gente participa de treinamento dentro de empresa, é legal você observar as relações de quem é subordinado a quem. Porque se aquela pessoa está ali dentro do mesmo ambiente, dificilmente ela vai falar algo contra a sua chefia, contra o seu coordenador, supervisor, encarregado que seja. Então, fazendo esse paralelo, né, você trazendo isso para a sua realidade, é legal que você tenha um momento de individualidade para auxiliar aquele funcionário para construir sentido durante aquela aula. E por último ali, né, nessa primeira etapa, facilitar a construção de um sentido. Então, eu não preciso ficar trazendo muitas palavras, né, que a gente adota aí, muitas palavras técnicas durante o processo de treinamento, justamente porque a gente domina, né, aquele assunto, determinado assunto, mas quando eu trago lá um explosímetro, né, um equipamento que é utilizado para verificar a possibilidade de explosão daquela atmosfera, eu preciso mostrar isso para os trabalhadores, colocar isso na mão deles, para que eles tenham noção que é uma fase de construção de um sentido, porque assim como a gente, quanto criança lá, né? Muita criança pede, deixa eu ver o seu celular. Ele não quer ver, ele quer pegar o celular na mão, ele quer passar o dedo na tela, ele quer ver lá os aplicativos que você tem,
para que aquilo faça sentido para ele. Então, um trabalhador ele também vai entender que se ele colocar ali aquele equipamento, se ele tiver um contato efetivo com aquele equipamento, isso vai fazer sentido para ele e isso vai facilitar aí o seu processo de construção durante um treinamento. A fase 2, né, então a apresentação aí de um novo conteúdo, né, então toda vez que a gente apresenta uma nova informação ou um novo contexto, né, para o processo de aprendizagem, ele precisa, né, ser destacado. Então, quando eu falo dessa nova informação, seja uma atualização da NER, ou seja uma nova regra, né, ela precisa ser consensual e, acima de tudo, ela precisa passar ele por etapas que elas vão entre aprender, né, até realizar aquele processo mental, digerir aquela nova informação para que ele coloque em prática. A construção subjetiva do conceito e também da definição. Vou fazer uma pausa aqui primeiramente para vocês só relembrarem, né, o contexto aí de subjetividade, né? Então, quando eu falo em uma construção subjetiva, né, eu estou falando, né, de certa forma, de algo bem superficial, tá? Bem abstrato, que ele faz parte da experimentação, né? Então, se a gente for buscar aí uma maneira bem técnica para abordar isso durante uma aula, né? Algo que é subjetivo é aquilo que o indivíduo ele vai instalar lá no seu pensamento, ele vai fazer a conexão com aquilo que você está apresentando, né? E nesse momento ele começa a observar a sua necessidade, né, de compreender melhor aquele assunto, justamente para que ele forme ali uma construção de crenças e valores, né, voltadas àquele determinado assunto da segurança do trabalho. Então, pegando um conceito aqui de EPI. Todo mundo sabe qual que é a necessidade de EPI. E o conceito de EPI é você falar, por exemplo, que o EPI ele é de uso individual, que ele precisa ser utilizado pelo trabalhador, né? Mas a definição daquele EPI vai ser que se ele não utilizar aquele EPI, ele pode se acidentar, ele pode apresentar situações de doenças ocupacionais ou de um acidente de trabalho. Então, quando eu falo da construção subjetiva, né, o EPI eu tenho de diversas formas, de diversas marcas, né? Então, eu vou apresentar isso de uma maneira bem superficial para ele, podemos falar dessa forma, para que ele depois crie a objetividade daquele conceito e daquela definição. Então, quando eu falo em subjetividade, eu estou falando sobre algo que ele é superficial e a objetividade que é algo realmente concreto, tá? Então, fazer essa interação vai facilitar você a promover a reconciliação integradora, tá? Então, a gente geralmente, quando a gente fala sobre a aprendizagem, nós estamos nessa etapa, né, de processo mental, de entender um pouquinho melhor sobre aquele assunto, sobre aquele conteúdo, sobre aquela apresentação, ou por que ele está ali perdendo o tempo dele, né, entre aspas, durante 8 horas, sendo que ele poderia estar produzindo. E esse treinamento pode ser ali o elo propulsor daquele trabalhador, que ele vai receber uma carga motivacional e, acima de tudo, né, ele vai começar a fazer sentido no seu trabalho. Então, quando eu pego lá um exemplo de um curso de operador de empilhadeira, ele já fez o curso, já fez a habilitação, já sabe manusear a empilhadeira, mas a partir do momento que ele sai daquela rotina de trabalho, de ficar recebendo chamado, de fazer transporte, movimentação de algum material, a partir do momento que ele recebe 8 horas ali, um dia para fazer um treinamento, ele percebe que a empresa se preocupa com ele percebe a necessidade da reciclagem daquele assunto, né? E, de certa forma, também ele faz a reconciliação com o conteúdo, né, o conceito e as definições por que ele trabalha naquela atividade. Então, quando eu faço dessa reconciliação, né, é o que aproxima o trabalhador da realidade dele
e a necessidade que ele tem ali de rever aquele novo conteúdo. E por último, aqui nós temos verificar, né, o processo 3 ali, verificar se houve de fato aprendizagem. Então, ao término de cada aula, né, criar ali construções de argumento, buscando, né, vocês lembram que a gente viu isso, né, por exemplo, eu posso trazer isso como exemplo, né, vocês lembram que nós vimos isso em determinado slide, ou lá no começo do curso, por isso que é legal, né, e acima de tudo é oportuno a gente começar o curso trazendo o seu objetivo, o seu conceito e a sua definição, para que lá no final a gente trace um paralelismo, né, faça ali uma conexão se isso foi abordado ao longo do curso, né? Seria basicamente o que passava lá naquele programa de TV bem antigo, né? Se liga aí que vem a hora da revisão, né? Acho que era no Telecurso 2000, faz muitos anos isso, já faz 20 anos. E quando a gente fala dessa construção desses argumentos, é verificar se houve aprendizagem justamente para que ele retorne ali na fase inicial, né, ampliando aí e aplicando o conceito do treinamento que você apresentou. A reconciliação integradora em níveis mais profundos, né, voltados aí ao processo de resiliência, ao processo mental e, de certa forma, ali da disposição emocional de cada colaborador, de cada funcionário. Pessoal, treinamento, né, a gente passa por isso diariamente, é uma situação complexa, não é nada tão fácil. Você pode treinar a pessoa para dar um curso baseado nos slides, mas se ela não se envolver no assunto, se ela não dominar o assunto e se ela não gostar de trabalhar com aprendizagem, dificilmente, né, com educação, dificilmente ela vai ter êxito naquele curso. Então, eu posso treinar perfeitamente qualquer ser humano aí que não tenha formação na segurança do trabalho sobre determinado assunto e pedir para ele reaplicar aquele treinamento. Mas se não houver engajamento, se não houver vontade, dificilmente ele vai ter êxito na transmissão desse conteúdo, tá? Então, acima de tudo, aquela máxima, né, de faça aquilo que você gosta, né, ela se aplica também a esse caso. Então, se você tem mais familiaridade a um determinado assunto na segurança do trabalho, assuma essa responsabilidade. Agora, se você não gosta, se você não tem experiência, se você tem uma certa trava, vamos falar assim, para atuar naquela área, né, deixe para outra pessoa trabalhar com esse assunto. Justamente porque quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala de dominar as áreas, entretanto, a gente não precisa ser bom em todas elas, né? Ninguém é bom em todas as áreas, principalmente na segurança do trabalho, que ela sai de uma característica documental, desde da norma regulamentadora 1, e vai para tantas normas práticas, né? Como nós temos aí na norma da NR10, nós temos aí na NR11, nós temos aí na NR17, e por aí vai, né? Nós temos a NR 32, na 36, na 33, na 31. Nós temos muitas normas que elas são voltadas à parte prática. Então, se você não tiver aquela vivência, né, se você não tiver ali a vontade de aprender determinados assuntos, dificilmente você atuará com êxito na aprendizagem, tá bem? Então, a gente às vezes acaba aprendendo isso de uma maneira natural, mas é legal vocês reverem todas as aulas que nós tivemos até agora e no final aí fazer a aplicação dessas 3 fases. Primeiramente, vamos voltar aqui rapidinho, ajudar o funcionário a construir um sentido, apresentar um novo conteúdo e, por último, ele verificar se houve aprendizagem, justamente para criar aí uma aula, né, uma palestra, um treinamento significativo. Sendo assim, a gente encerra nossa aula de hoje. Eu deixo aqui o meu contato com vocês, né? Não vai dar nem tempo da gente sentir saudade, porque amanhã a gente já tem uma outra aula, mas justamente quando eu falo um obrigado até breve, aí eu gosto de encerrar de uma maneira mais positiva possível, me deixando a constante colaboração, aí, a constante momento para vocês entrarem em contato comigo, sempre que precisarem ou puderem, tá bem? Então, um forte abraço a todos, até a próxima aula.